Escavarán praça cerimonial de frontes norte de Huaca de la Luna. Lá, vão escavar a praça cerimonial da parte de frente do norte da Huaca de la Luna. O Huaca de la Luna foi uma pirâmide encontrada, né? Também aqui na América, e até hoje não conseguiram terminar de escavar, né? Analisar quem viveu nela, né? Qual foi o povo que responsável pela criação, etc. Trujillo, fevereiro 25, Andina. Traz, sublinha a palavra traz aí para mim, por favor. Traz não quer dizer traz. Puxa a setinha. Traz quer dizer depois. Uma daquelas palavras que você precisa ter, porque senão você acaba se enrolando, né? Espanhol não é uma língua difícil. O que é difícil do espanhol é que às vezes as pessoas pensam que é igual ao português, entendeu? Subestimam o espanhol. Mas não é difícil. Se você for ver bem, bem parecido, as coisas são muito parecidas. Agora, essas diferenças é que você precisa ter cuidado para você não ser pego de surpresa dentro de uma armadilha. Depois de limpar os escombros do saque colonial e das escavações dos últimos anos na Huaca de la Luna, seria uma tradução, a Huaca da Lua. A gente não vai traduzir porque é um substantivo deles. Este ano irá acontecer a escavação na praça cerimonial da frente do norte, aonde se ubica, quem quiser colocar aí, ubica quer dizer localiza, aonde se localiza a grande fachada do sítio arqueológico. Ubicar é localiza, né? Então ubicado é localizado em Trujillo. La Libertad, também, né? O nome próprio. E formaram hoje fontes culturais. Depois de várias semanas de trabalho, o material foi tirado do sítio arqueológico para poder apreciar melhor a extensão e a forma do pátio. Sublinha a palavra pátio para mim. Pátio no espanhol quer dizer quintal. Bom? Que, segundo as investigações, serviu há mais ou menos 1500 anos como cenário de estranhos rituais. O co-diretor do projeto arqueológico Águas do Sol e da Luna, Ricardo Morales Amaro, afirmou que com a zona limpa de escombros, os visitantes conhecerão a verdadeira proporção da imponente fachada, tal e como a conheceram os montes. É uma civilização que também chegou lá na Huaca de la Luna. Por sua parte, o arqueólogo Santiago Seda, também co-diretor do projeto, disse que as escavações vão se iniciar este ano para determinar quais outros elementos faziam parte da tal área. Há pouco tempo, nos surpreendeu encontrar um altar semicircular escalonado. Sublinha para mim a palavra escalonado. Escalonado quer dizer quase perfeito. E olha que estava dentro dos escombros, né? Devido ao peso, era para ela estar já deteriorada, mas não. O altar já estava praticamente do jeito deixado, né? Escalonado. Ou seja, estava praticamente bem redondinho, certo? Era algo que não esperávamos, portanto, é difícil saber o que é que A1, sublinha a palavra A1, os que eu não soltei esse texto, porque tem só cara essa palavrinha, A1, alguém sabe dizer o que quer dizer A1? Então, coloca aí, puxa a setinha, A1 quer dizer ainda. Repetindo, A1 quer dizer ainda. Tranquilo? Portanto, é difícil saber o que é que ainda está escondido na zona que vamos explorar, afirmou Seda para a agência Andina. A Huaca de la Luna localiza-se no distrito Trujillo de Moche. É uma pirâmide de adobe adornada. Sublinha essas duas palavrinhas, por favor.
Adobe é um tipo de tijolo, certo? O que seria o adobe? É um tijolo um pouco maior, certo? Mas só por causa dessa diferença, esse outro nome. Porque o tijolo mesmo no espanhol seria ladrilho, totalmente diferente do português, né? Ladrilho são as passagenzinhas, né, de ar que a gente tem. Mas no espanhol tem essa diferença, ladrilho e adobe. O Adobe aí não seria lá o programa para baixar música do YouTube, tá? E adornada, coloquei, adornada, enfeitada, certo? Adornada, enfeitada, cheia de enfeites. Nos seus murais, com impressionantes imagens mitológicas, muitas delas de alto relevo. Aí vem a questão, tá? O texto apresenta informações sobre o futuro trabalho de escavação do sítio arqueológico peruano. Sua leitura permite inferir que... Sublinha para mim essa palavra inferir, por favor. Eu acho que o professor de português já deve ter falado aqui para vocês, mas faço questão de repetir. Inferir, pessoal, é você dizer a mesma coisa de forma diferente. E é o que vocês vão fazer no Enem. Vocês vão ler o texto e vão achar uma alternativa que vai inferir a informação do texto, ou seja, vai dizer a mesma informação de forma diferente. Por exemplo, chego para vocês e digo assim: pessoal, viajei para a Espanha em 2000. Esse é o texto. Viajei para a Espanha em 2000. Está lá na alternativa. Fazem 15 anos que eu viajei para a Espanha. Verdadeiro ou falso? Repetindo. Viajei para a Espanha em 2000. Tá? E lá na alternativa está dizendo: viajei para a Espanha fazem 15 anos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Tanto faz eu dizer que eu viajei em 2000, como fazem 15 anos. Por quê? Estamos em 2015. Deu para entender? Outro exemplo. Que aí é onde você pode tirar o que você está estudando, se você fizer isso que eu estou dizendo para vocês. Quer ver se você está aprendendo alguma coisa? É você explicar a mesma coisa de forma diferente. Se você acabou de assistir uma aula de química e só sabe dizer o que você acabou de ver de uma forma, é porque você não aprendeu. Agora, se você conseguir dizer aquela coisa que você viu, acabou de ver, de formas diferentes, aí você entendeu. Porque você vai estar inferindo. Entendeu? Então, lá na hora do Enem, vocês vão ser convidados a inferir, ou seja, dizer a mesma coisa que o texto está dizendo, com outras palavras, de uma outra forma. Viu? O texto apresenta informações sobre o futuro trabalho de escavação do sítio arqueológico peruano. Sua leitura permite dizer de outro jeito que a pirâmide Huaca de la Luna foi construída durante o período colonial peruano. Falso, meninos. Em nenhuma linha do texto a gente tem essa informação. Bom, bem embora. O sítio arqueológico contém um altar semicircular bastante deteriorado. Verdadeiro ou falso? Falso, porque lá no texto eu queria até vocês sublinharem. Um altar semicircular escalonado, ou seja, quase perfeito. Então entender tá falso. C. A pirâmide Huaca de la Luna foi construída com cerâmica. Falso. No último parágrafo aí a gente viu a palavra adobe. Uma coisa é um tijolo, outra coisa é cerâmica, tá? Entender. O sítio arqueológico possui um pátio que foi palco de rituais. Verdadeiro. No finalzinho do primeiro parágrafo é o que ele diz lá, né? Serviu há 1500 anos como cenário de estranhos rituais. Ou seja, essa mesma afirmação está sendo dita de forma diferente lá no item identidade. Então, resposta identidade. Pessoal, por que a gente coloca isso aí como habilidade 5? Porque se eu não souber o que é escalonado, eu não consigo entender por que a resposta seria identidade. Tranquilo? Mais dúvidas? Professor, Sostuvo, S-U-S-T-U-V-O, Sostuvo, e señalou, tem o mesmo significado? Aqui no contexto tem. Sostuvo vem do infinitivo sostener.
Sostener ao pé da letra quer dizer sustentar. Tá? E señalou vem do infinitivo señalar, que quer dizer afirmar. Então, no português eu posso dizer algo para vocês aqui, eu posso afirmar alguma coisa, aí vocês ficam, professor, mas é isso mesmo? Não, eu fico sustentando, entendeu? Sustentar, nesse contexto, acaba tendo o mesmo significado de assinalar, que seria o afirmar. Bom, então, pessoal, vocês têm que ter muito cuidado, porque dependendo do contexto, né, as palavras elas podem diferenciar o seu significado, ok? Bom, resposta da terceira questão dedilhada. Vamos agora para a habilidade 6. Vocês já ouviram falar das Malvinas? As Ilhas Malvinas? Não? As Ilhas Malvinas são ilhas lá na Argentina. Tem fontes e mais fontes de petróleo. E além do mais, são muito bonitas. É uma área bem tropical, lógico, chega ao nosso clima que nós temos aqui, bom? Mas é uma área assim bem aconchegante. O que aconteceu? A Inglaterra chegou, na época lá da colonização, a Espanha já não estava mais botando poder para sustentar a Argentina. Aí veio a Inglaterra e ajudou, entre aspas, na independência da Argentina em relação à Espanha. E a Argentina toda ficou para os argentinos, mas as Ilhas Malvinas não. Os ingleses chegaram e disseram, ó, isso aqui é meu. Sendo que os argentinos, até hoje, isso não se resolveu. Os argentinos querem que as Malvinas pertençam, né, voltem para a posse deles. E hoje fica esse conflito, tá? Teve um ano que isso foi muito discutido, né? Foi feito um plebiscito, aí o plebiscito fez com que a Inglaterra ganhasse, mas depois os argentinos, né, quiseram fazer um outro plebiscito, né, não ficaram contentes com o resultado, e até hoje está aí, ninguém sabe como é que vai ficar. E foi um tema muito atual na época, e apareceu na lei, aquilo que eu disse para vocês. Tudo que estiver passando aí, hoje, você chegar lá na televisão, abrir lá o jornal, cuidado que algumas informações são manipuladas, né? Mas mesmo assim, é melhor você ter uma informação manipulada do que você não ter informação nenhuma, tá? Aí você chega lá, vê lá uma informação do jornal, guarde, leia depois mais, se possível leia em espanhol, já que é a língua que vocês vão fazer, tá? Porque provavelmente isso vai estar na prova. Se não for estar na prova de espanhol, vai estar lá na prova de atualidade de vocês. Viu? As Malvinas são nossas. Sim, as ilhas são nossas. Essa afirmação não se baseia em sentimentos nacionalistas. Sino, sublinha para mim a palavra sino. Tá? Sino quer dizer mas. Ué, professor, sino pode ser sinônimo de cinemado, pode ser sinônimo de pelo? Não. O sino vai ser uma conjunção adversativa exclusiva para depois de negação. Tá? Então está aí a negação. Esta afirmação não se baseia em sentimentos nacionalistas. Vírgula, sino. Certo? No português, esse sino seria o nosso sinão junto. É meio formal, né? A gente quase não usa. Tá? Mas aí você coloca o mas que ele vai lhe ajudar. Já que o português não tem essa preocupação de ser negativo ou não. Mas, em normas e princípios do direito internacional, que, se bien, sublinhe essa outra opção aí, por favor. Se bien, coloque aí. Ainda que. Pode ser ainda que, pode ser mesmo que, tanto faz. Mesmo que possam suscitar, né, provocar interpretações ao contrário por parte dos britânicos, tem a força suficiente para se impor. Os britânicos optaram por sustentar ou afirmar, né, como a gente colocou aqui, o contexto também cabe, por sustentar o direito de autodeterminação dos habitantes das ilhas, invocando a resolução de 1514 das Nações Unidas, que
acordou, entrar em acordo, né? Que acordou os povos coloniais o direito de se independizar, né? Ficar independentes dos estados colonialistas. Pero, desculpa estar insistindo, tá? O que quer dizer pero? Mas esta tessitura puxa a setinha aí, tessitura quer dizer lei, tá? Mas esta lei é também indefendível, não dá para se defender. A tal resolução aplica-se aos casos de povos subjugados por uma potência estrangeira, que não é o caso das Malvinas, aonde a Grã-Bretanha, a Inglaterra, procedeu expulsando os argentinos que moravam nas ilhas, substituindo-os por súbditos, ou seja, pessoas da coroa inglesa, que passaram a ser chamados de Kelpies. Kelpies é uma palavra do inglês, quer dizer mais ou menos sertanejo, forasteiro, tá? E todos cidadãos britânicos. Ademais, sublinha a palavra ademais, por favor. Puxa a setinha. Ademais quer dizer além. Além do mais, segundo surge da mesma resolução, o princípio de autodeterminação não é aplicação quando afeta a integridade territorial de um país. Ou seja, a Inglaterra prometeu uma coisa e fez outra. Disse, se as Malvinas estiverem sob nosso comando, todo cidadão argentino poderá ter livre acesso à Inglaterra. O que aconteceu? Os argentinos, opa, a gente pode ir para a Europa sem precisar de visto, etc. Tudo mais. Chegaram lá, encontraram várias diferenças, várias complicações, tá? E preconceito, que a gente chamou de bullying, né? E aí eles inclusive são chamados de Kelpies. Finalmente, quanto ao que se faria a Argentina com os habitantes britânicos das ilhas, no caso de serem recuperadas, a resposta encontra-se na cláusula transitória primeira da Constituição Nacional, oficializada pela reforma de 1994. O autor dessa opinião que impõe respeitar, o modo de vida dos islêmios, que são os islêmios, as pessoas que nasceram nas ilhas, né? Então, dos cidadãos, né? O que, além do mais, significa respeitar seus interesses. Ou seja, estamos aqui com um pequeno problema de realização de promessa, né? A famosa promessa de campanha. A Inglaterra prometeu algo para os argentinos e no frigir dos ovos não cumpriu, por isso que os argentinos até hoje não engolem essa história das Malvinas pertencerem à Inglaterra. Aí vem a questão. O texto apresenta opinião em relação à disputa entre a Argentina e o Reino Unido pela soberania sobre as Ilhas Malvinas, ocupadas pelo Reino Unido em 1833. O autor dessa opinião apoia a reclamação argentina desse arquipélago, argumentando que, olha lá, a descolonização das ilhas em disputa está contemplada na lei comum britânica. Não está contemplada porque os britânicos não estão respeitando as determinações, as promessas. B. As Nações Unidas estão desacreditadas devido à ambiguidade de suas resoluções. Falso. Nem cita as Nações Unidas, apenas cita que algumas leis, agem em comum no mundo inteiro. E essas mesmas leis aí, elas não estão sendo realizadas pelos britânicos. Então, entender falso. C. O princípio de autodeterminação, ou seja, a promessa que a Inglaterra fez para os argentinos. Se vocês deixarem que a gente cuide aqui das Malvinas, vocês podem ir lá para a Inglaterra sem precisar passar por grandes transtornos. E outra coisa também, como vocês devem ouvir pelos noticiários,
a Argentina, ela está ruim das pernas, né? E com o dinheiro, né, no caso a Libra, chegando lá na Argentina, aí os argentinos eles vão ter uma condição social um pouquinho melhor em relação aos portenhos, né, os argentinos lá de Buenos Aires e etc. Por isso que os argentinos ficam ainda nu. Mas o fato é que a Inglaterra prometeu mundos e fundos e não realizou nada do que prometeu. Então por isso que o item C, né, princípio de autodeterminação, carece, ou seja, precisa de aplicabilidade, precisa ser aplicado no caso das Ilhas Malvinas. A resposta C de cá. Ok? Mais outra dúvida? Exato. Esse si bien é o mesmo que a um quê? Exatamente. Tá? Onde foi que o si bien apareceu? Voltem aí, por favor, no texto, a terceira linha do texto, si bien. Puxa aí outra setinha, coloca aí uma expressão que é sinônima de si bien. A um que vou soletrar para vocês. Tudo junto, viu? A de avião, U de união, N de nação, Q de queijo, urubu, elefante. A um que tudo junto. Tanto faz eu dizer a um que como si bien. Todos querem dizer ainda que mesmo. Tranquilo? Beleza? Então resposta aí que nós vimos C de casa. Quinta questão. Per um dia. Desculpa, pessoal. Vocês estão indo no domingo, né? Domingo com sol bonito. Vocês estão aqui e tal. Mas eu vou ter que perguntar de novo. O que quer dizer pero? Mas um dia foi apresentado a Cortês. Cortês aí não é adjetivo. Cortês é o mesmo se fosse com letra minúscula, viu? Seria o mesmo cortês do português, o educado. Mas como está com letra maiúscula, né? É o nome de uma pessoa. Foi apresentado a Cortês um tributo bem diferente, um presente bem diferente. O favor de 20 escravas chegou até o acampamento espanhol. E entre elas, Cortês, esse cidadão, escolheu uma, descrita pelo cronista da expedição Bernal Dias de Castilho como mulher de bom parecer e dentro determinada e desenvolvida. O nome indígena desta mulher era Malinche, indicativo de que tinha nascido sobre os sinais de contenta e desventura, ou seja, com muito azar. Seus pais a venderam como escrava. Os espanhóis a chamavam Dona Maria. Quer dizer, Pedro, quando eu fizer silêncio, você vê como essa palavra gosta de aparecer. Mas seu povo a chamou de Malinche, a mulher do conquistador, a traidora dos índios. Não ouvi. Mas, com qualquer desses nomes, a mulher conheceu o extraordinário destino. Se transformou em minha língua, entre aspas. Pois Cortês fez dela seu intérprete, sua intérprete no caso, e amante. A língua que teria que lhe guiar a lo largo, sublinha essa expressão, a lo largo quer dizer ao longo de e altamente do Império Azteca, demonstrando que algo estava podre, estava ruim no reino de Moctezuma. Que, em efeito, ou seja, na realidade, existia grande descontentamento e que o Império tinha pés de barro. Essas são as expressões que a gente precisa saber, né? Talvez a gente nem use, mas dá pra gente chegar ao significado. O que vocês entendem quando eu digo assim, ó, pessoal, eu estou com os meus pés de barro?
Lá você sabe, cai uma gotinha d'água aqui, né? Então é isso que ele está dizendo. Ou seja, o Império Moctezuma, que era da cidade lá da Malite, estava passando por crise, né? Crise de ética, né? As leis já não estavam sendo respeitadas, etc. Tudo mais. Essa história é real, viu? Existiu realmente essa Índia. Ela era um pouquinho mais, como é que eu posso dizer? Um pouquinho mais conhecedora de leis do que os outros índios. E aí o Cortés, que foi o europeu que chegou, se encantou com ela. A princípio, ela se transformou na intérprete dele, tá? E depois veio a ser sua esposa. Aí foi que os índios disseram, né? A Malite é a nossa traidora, tá? E aí, como acontece com alguns nomes de mulheres, né? Por exemplo, aqui no Brasil, quando você diz assim, essa senhora aí, ela é uma Amélia. O que vocês entendem por isso? Você é uma Amélia. Viram aquela música, né? Amélia, né? Amélia ganhou esse sentido de ser uma mulher que deixa tudo acontecer, uma bomba. Então lá no Peru, justamente você fala de Malite. Essa na Malite, você está dizendo que a mulher é uma traidora. E foi ela que disse, na concepção dos índios, foi ela que disse para o Cortés todos os segredos do que estava acontecendo lá na cidade dela. Bom, quinta questão. Malite ou Malite foi uma figura-chave na história da conquista espanhola na América, ao atuar como intérprete do conquistador, possibilitando-lhe conhecer as fragilidades do Império. Será que essa é a verdadeira? Pode marcar o item A. Vamos só comparar as outras. Pode entender. Escrava dos espanhóis, colocando-se a serviço dos objetivos da coroa, ou seja, da Espanha. Ela era filha de escravos. Então a gente pode dizer que ela foi sempre escrava, né? C. Amante do conquistador. Até aí tudo bem, porque eles tiveram, né, um entrosamento, vamos dizer assim. Mas quando ele diz, dando origem à miscigenação étnica, no texto não se fala nada de que eles tiveram filhos. E também, essa miscigenação étnica, que nós temos inclusive no Brasil, não foi provocada assim, somente por um casamento, né? Foram vários europeus que entraram no país, né? Várias índias, enfim. D. Glória do seu povo, falso. Ela hoje, o nome dela hoje ganhou essa conotação de traidora. Então jamais uma pessoa que é dita como traidora, ela vai representar a voz do povo. Maldição dos astecas infundida a corrupção no governo de Moctezuma. Não foi ela que fez com que o governo, lá de Moctezuma ficasse, corrupto. Acredita-se apenas que ela, por ter se achegado muito ao Cortés, ela tenha dito para ele, vários segredos. Então a resposta para a questão é o item A. Foi intérprete e também possibilitou aí, ninguém sabe até hoje, com que ela tivesse dado aí todos os segredos em relação ao Império Moctezuma. Pensar na língua do século XXI, pensar na língua no século XXI, aceita a dicotomia, a divisão entre espanhol geral acadêmico e espanhol periférico americano, a capacidade financeira da Real Acadêmica é a NGB deles, viu? É a gramática da Espanha, apoiada pela coroa e as grandes empresas transnacionais espanholas, não promovem a conservação da unidade sino. O que quer dizer sino? Mas a unificação do espanhol, dirigida e imposta da Espanha, desde a Espanha. Unidade e unificação não são as mesmas coisas. A unidade existiu sempre, e com ela a variedade da língua.
riqueza suprema das nossas culturas nacionais. A unificação leva à perda das diferenças culturais que nutrem o ser humano e são tão importantes como a diversidade biológica da Terra. Culturas nacionais, desde que nasceram os primeiros crioulos, mestiços e mulatos no continente hispano-americano. Hispano-americano são os países aqui da América, né, que falam espanhol. As diferenças da colonização, os problemas que deixaram que nas nascentes sociedades americanas, os povos aborígenes, a exploração das riquezas naturais, as redes comerciais coloniais foram criando culturas próprias, diferentes entre si. Há um quê? O que quer dizer há um quê? Não ouvi. O que quer dizer há um quê? Não ouvi. Vou cantar pela terceira vez, tá? O que quer dizer há um quê? Ainda que. Quem não lembrou, coloca aí, viu? Está na prova. Ainda que com o fundo comum da tradição espanhola. Depois das independências, quando se oficializaram nossas nações, sob diferentes influências, já francesas, já inglesas, ou francesas ou inglesas, quando os imigrantes italianos, sobretudo, deram sua importância à Argentina, Uruguai ou Venezuela. Essas culturas nacionais se consolidaram e com elas o seu espanhol, pois a língua é, diante de tudo, constituinte. Assim, o espanhol atual da Espanha não é senão, na negação, né? Não é senão uma das línguas nacionais do mundo hispânico. O espanhol atual é o conjunto de 22 espanhóis nacionais que têm suas próprias características. Nenhum vale mais do que o outro. A língua do século XXI é, por isso, uma língua pluricêntrica. No início da aula, vocês perguntaram, né, nesse livro do papelzinho, se há diferença entre o espanhol da Espanha e o espanhol aqui da América do Sul. E aí eu disse para vocês que a diferença é pouca. E cada vez mais você vê que essa diferença tende a diminuir, né, por conta das realidades que nós estamos passando aí, de que os países estão cada vez menos sem fronteiras. Antigamente você assistia, você sabia de notícias, por exemplo, da guerra do Vietnã, semanas depois. Hoje você já tem guerras que você pode assistir ao vivo, coloca lá na internet e tal, e aí você consegue acompanhar. Ou seja, o mundo está cada vez tendendo a ficar cada vez mais próximo, e isso não vai ser diferente quando você fala de língua estrangeira. Bom, lógico, que vão ter culturas, como é o caso do inglês, que vão ter mais influência aqui no Brasil do que o espanhol, né? Você vai ao médico, você vai fazer um check-up e você tira selfie. Falar em selfie, quando é que a gente um dia, né, sabia que a gente ia tirar uma foto da gente mesmo? Aí a gente usa o selfie. Selfie é uma partícula do que quer dizer yourself, você mesmo. Então tem nações que têm mais influências do que outras. Tranquilo? Bom, então é isso. A língua hoje está cada vez mais dentro de um contexto, né? E assim, no caso do nosso Enem, você não pode dizer que só vai encontrar textos do espanhol da Espanha. Você vai encontrar, como a gente viu aqui, da Argentina. Você vai encontrar notícias das Malvinas. Você vai encontrar notícias do Machu Picchu, Peru, né? Etc. Então, olha lá, sexta questão. O texto aborda a questão da língua espanhola no século XXI e tem como função apontar que as especificidades culturais rompem com a unidade hispânica. Falso. Estamos cada vez mais unificados, linguisticamente falando. B. As variedades do espanhol têm igual relevância linguística e cultural? Verdadeiro. Por exemplo, na Argentina, você vai ver o argentino dizendo calle. Calle quer dizer rua.
você vai lá na Venezuela, os venezuelanos vão dizer calle, os dois L's como se fosse um I. Aí você vai lá, sobe mais, vai lá para a Espanha, aí você vai ver o espanhol dizendo calle. Ué, qual é o correto? Calle ou caixe? É a mesma coisa que eu estou dizendo aqui. Qual é o correto? Porta, porta ou porta? É tudo português. Então, calle, caixa e calle é tudo espanhol. Viu? Então, resposta para a questão, bem de boa. E para nós terminarmos, certo? Deixa eu dar aqui o gabarito para vocês bem rapidinho. Vocês anotam aí? Sétima questão. Compõe dedicado. Oitava questão. Você? Oitava, dedicado. Nona questão. Bem de bola. Habilidade 7. Décima questão. Item A. Olha a questão 11, é uma chavezinha para você interpretar, né? A 11ª, C de casa. 12ª é o item A. Habilidade 8, olha temas culturais, falando sobre o tango. C de casa. 13ª, C de casa. 14ª, A de amor. 15ª, olha o poema, os diferentes textos, né, que são cobrados aí também. 15ª questão é o item E. E aí tem os exercícios de fixação que vocês têm no gabarito também, ok? Mas eu queria encerrar só com mais uma dica para vocês. Se vocês estiverem lendo lá o texto, o ideal é você ler todo o texto direitinho, etc. Mas você sabe que o Enem é uma prova de resistência, né? E aí, quando você estiver lendo lá o texto, talvez a estratégia mais interessante para vocês seria, antes de ler o texto, vocês lerem as alternativas das questões. Por quê? Você vê um assunto como esse das Malvinas, que a gente acabou de ler, você tem muita coisa para falar das Malvinas, muita coisa para você lembrar das Malvinas. Aí, quando você lê lá as alternativas, aí você sabe mais ou menos, né, o que o texto vai tratar, tá bom? Nunca faça da seguinte forma, não é isso que eu estou dizendo, viu? Eu não vou ler o texto, eu estou sempre começando a ler o texto está chato, não vou ler o texto, eu vou logo para as questões. Não faça isso, tá? Porque às vezes com o texto lido você não entende, imagine o texto não lido. Não vá se arriscar, é apenas uma questão de paciência, tá? E o demais, desejo para vocês muita paz, felicidade, um ótimo domingo, ótimas aulas que vocês terão aqui hoje. Muitas graças. Espero encontrá-los mais uma vez, mas não mais nesse ginásio, já na faculdade, e outras aulas aí que a gente possa ter a oportunidade. Tranquilo? Fiquem com Deus, paz, felicidade, sucesso. Dinheiro no bolso não, o ladrão vem leva. Dinheiro no banco. Bom, tchau.